Você já sabe que existem diferentes sistemas de regras de RPG para diferentes estilos, com regras diferentes, mas às vezes entender esses agrupamentos, como eles se classificam, pode ser um desafio principalmente para quem está começando no hobby. Então eu fiz uma pesquisa longa e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 13 dos tipos de regras diferentes de RPG de mesa, também chamados os 13 paradigmas de design, e de quebra você vai ter uma aula sobre história do RPG. Vem comigo porque eu sou o Theory e nesse vídeo eu trago dados críticos sobre design de jogos de RPG. E quando a gente começa a testar diferentes tipos de sistemas, diferentes regras e pesquisar um pouco mais sobre a história do hobby, é muito comum a gente perceber algumas similaridades entre alguns tipos de regras entre um sistema e outro, né? Mas às vezes isso acaba se confundindo com os estilos de jogos, porque tem RPG de horror, RPG de aventura, de ação, e outra confusão gigante são com os movimentos que existem por trás. Você já deve ter ouvido falar sobre OSR, sobre NSR, narrativismo e por aí vai. Eu tenho pesquisado muito sobre game design, né, criação de jogos, porque estou escrevendo um sistema de RPG, o Fractal, já tem vídeo aqui no canal. E se para mim que já jogo e mestro há muito tempo, isso também muitas vezes acaba sendo confuso, decidi trazer esse vídeo para mostrar para vocês os 13 paradigmas de regras de RPG e os objetivos que eles têm. Todo esse trabalho vale seu like, deixa aí para trazer mais conteúdos assim. Mas é importante a gente entender o conceito de paradigma aqui, tá? Um paradigma, essa palavra grande que dá até para ser nome de criatura, nada mais é do que um modelo ou um padrão que geralmente é seguido. Por exemplo, ir à igreja aos domingos é um dos paradigmas que geralmente se associa ao cristianismo. Quando a gente fala de paradigmas de regras, são padrões e normas que um determinado grupo de pessoas costuma seguir em um determinado grupo, um determinado nicho de mercado. Um sistema de RPG pode usar um ou mais desses paradigmas, ou pode mesclar entre eles. Existem as tradições ou os movimentos, como eu falei, de RPG, que se apropriam mais ou menos de um desses paradigmas aqui. Eu vou fazer um vídeo depois sobre esses movimentos, explicando o que é OSR, FKR, narrativismo e por aí vai, mas hoje eu vou te falar sobre algo mais concreto, que são as regras. Esses aqui são os 13 paradigmas de regras. É lógico que podem ter nomenclaturas diferentes, você vai achar aí pessoas chamando de outras coisas, ou não concordando com isso aqui. Eu vou falar mais sobre isso no final do vídeo. Mas a gente também tem um extra aqui, que é o tradicional ou old school. Eu sei que no primeiro momento pode parecer muita coisa, muito nome estranho, diferente, mas calma, vem comigo e presta bastante atenção, que eu tenho certeza que você vai conseguir entender e não é tão difícil assim, tá? E o primeiro desses paradigmas, o zero aqui, é chamado também de tradicional ou old school. E por que ele tá com zero? Porque na verdade ele surge antes mesmo até do RPG existir. Nessa época aqui, o modelo de regra que se usava tem muita influência dos jogos de guerra, os war games, o famoso Kriegsspiel, né, no alemão aí, que era muito usado. Que nada mais é um nome para war games, jogo de guerra. E por ter essa influência, cada sistema de regra para se jogar um RPG, um roleplay, nem tinha esse nome de RPG ainda, tá? Era usado para lidar com um problema específico. Então, dentro de um mesmo jogo, você tinha diferentes sistemas de regras, um para combate, outro para exploração e por aí vai. É a primeira vez que a figura do mestre ela vem sendo introduzido aqui como um interpretador, um árbitro das regras. Ele ainda não era essa figura que vai criar uma história que a gente conhece hoje e tá na mentalidade aí dos jogadores de RPG. Com muita influência de vários outros jogos, o Strategos N, por exemplo, isso vai culminar em dois jogos aqui, que é o Braunstein e depois o Blackmoor, o Braunstein do Wesley e o Blackmoor do Dave Arneson, que é um dos co-criadores do D&D, né? Isso tudo aqui antes do D&D existir, gente, que foi em 74. Então, antes já estava tendo essas experimentações e por isso que é o old school de fato. A campanha aqui, por exemplo, o Blackmoor ou o Greyhawk lá do Gygax, é algo que ia para além das regras. As regras iam mudando e podendo se ajustar. Eles usavam, por exemplo, as regras lá do Chainmail, que foi que deu origem ao D&D, que era um jogo de guerra, né? E toda essa história está documentada, tem um documentário muito legal chamado Segredos de Blackmoor. Recomendo que vocês assistam, né? Comenta aí se você sabia já dessa história pré-RPG. Depois disso, então, a gente vai para o modelo de regras clássico, ou também chamado de naturalismo gygaxiano. Meu Deus, que nome é esse? Gygaxiano, por causa do Gary Gygax, que junto com o Dave Arneson, é um dos criadores do D&D. Então, o hobby, nesse momento, ele sai do meio do wargame, ele se distancia ali. E surge, então, o D&D em 74, com outras versões, além do D&D Zero, eles vão publicando ali, Basic, Expert, por aí vai, e começa a ter mais demanda do mercado sobre conteúdo oficial. É então, pessoal, que as regras como diretrizes, ou seja, você pode usar ela ou pode não usar, elas vão ficando de lado. E elas vão sendo substituídas por regras que eram usadas mais ao pé da letra. Isso também era uma tentativa da TSR, que era a empresa que era dona do D&D, de ir contra os muitos jogos falsos, os fake D&Ds que surgiam no mercado. Então eram RPGs que não eram D&D. E aí eles falavam, olha, o jeito certo de jogar, as regras certas são essas. O estilo de regras dessa época, ou esse modelo, esse paradigma, ele vai enfatizar muito a questão de você criar um mundo de jogo que é coeso, que vai seguir uma lógica interna, uma lógica que é consistente, que tem detalhes, vai ter ecossistemas muito bem detalhados, sociedades que funcionam de uma forma que, entre aspas, é realista, dentro daquele universo de fantasia. Então, uma lógica naturalista aplicada à fantasia, e aí a gente vai ver mundos como Mystara surgirem, né, que é um cenário incrível. Só para dar um exemplo aqui. Você pode ver muito
muito disso em aventuras como Keep on the Borderlands, que é um clássico das aventuras. Você vai ter também uma aventura clássica que é The Isle of Dread, a Ilha da Perdição. E aí você vai ver um foco, né, em elementos como economia, biologia dos monstros, interações sociais, tudo buscando essa coerência aí que eu falei. E isso dura todo o final dos anos 70 ali, e o começo dos anos 80, que aí começam a surgir algumas outras escolas de pensamento. Escolas de game design mesmo, né, desenvolvimento de jogos, se afastando do D&D como ele era nesse caso aqui. E todos esses modelos, esses paradigmas que eu vou falar aqui, começam a se desenvolver e a se separar ao mesmo tempo, é concomitante, né? Enquanto um grupinho estava jogando de um jeito, outro estava fazendo de outra forma. Então vamos falar de cada uma delas aí e dos seus objetivos, né? A primeira delas é o RPG como teatro. E como é que era esse RPG, né? O objetivo aqui, pessoal, era representar um personagem. É a imersão mesmo, era agir na pele como se você fosse ele de fato. É aí também que surgem as primeiras tentativas, né, experimentações com LARP, que é o Live Action Roleplay, que é onde era meio que ao vivo, né, você ia lá num local, numa casa e jogava. As primeiras experimentações com muita influência também dos países nórdicos, né, nessa época, muito interessante isso. E esse tipo de jogo, o RPG como teatro, ele pode ser facilitado por regras, mas não era uma necessidade também. Podia ser só o roleplay por si só. Hoje em dia, eu vejo que a gente tem uma versão, entre aspas aqui, de alguma forma disso, né, que é o, sei lá, GTA RP. É lógico, é bem diferente, mas olha que lá na década de 80 já tinha suas origens. O objetivo aqui, pessoal, não era contar uma história narrativa coerente. Isso podia acontecer, mas era entrar no personagem de fato de forma coerente, imergir nele ali. E, lógico, usava a linguagem de outras mídias, como a cena, como personagem, diretor e esse tipo de coisa. E isso causa muita confusão com outra escola de pensamento, que é o RPG como contação de histórias, que é a nossa próxima. Qual que era o objetivo desse aqui? Era ter uma experiência narrativa que fosse satisfatória, né? O mestre aqui, ele era o contador de histórias. Tinha uma grande responsabilização do mestre nesse caso. Geralmente se apoiava muito no módulo de aventura, mais do que no sistema em si. Então a gente vai jogar, sei lá, Ravenloft e não só D&D. É mais do que Ravenloft, inclusive, a gente vai jogar, sei lá, Dragonlance, que foi uma série de romances dentro do cenário de Dragonlance, que influenciou muito o modo como se jogava RPG na época. Muitas vezes se referia, e se refere até hoje, né, porque esses modelos existem até hoje, a esse estilo de jogo de uma forma pejorativa como railroad, né? Tá nos trilhos. Porque muita gente ficava insatisfeita com a ilusão de escolha. Ah, eu queria ir pra lá. Não, mas você tem que vir pra cá. E o mestre meio que manipulava aquilo para que a história fosse pra um lado, porque a história tava pra lá. Então ele contava a história mesmo. A gente também tinha o RPG enquanto simulação. E qual que era o objetivo desse aqui? O objetivo era simular um modelo de uma realidade que fosse satisfatória para os jogadores. Isso aqui vem como uma resposta ao naturalismo gygaxiano. Lá não tinha essa questão de um mundo coeso e tal. Isso aqui é como se fosse isso exacerbado ao máximo. O realismo aqui é uma palavra que é muito buscada, né? Você vai ver isso em vários sistemas, né? Regras complexas que para os jogadores e designers desse modelo aqui é uma vantagem. Você ter regras muito complexas que detalham de forma específica como uma mecânica funcionava é o que eles estavam buscando de fato. Muita gente se referia a esse grupo aqui de forma pejorativa, tá? Como, isso aí é jogo RPG para cientista, né? Porque é muito complexo, tem que fazer cálculo demais, tem que usar, sei lá, fórmula de Bhaskara e por aí vai. Eu coloquei aqui um exemplo que a gente via nessa época vários RPGs de viagem espacial com regras muito específicas, usando a física mesmo para poder descrever e usar algumas coisas, né? E era o que muita gente buscava e muita gente busca até hoje. Nessa mesma época tinha uma outra escola que era o RPG como emulação. Ele tem semelhanças com simulação, então muita gente confunde esses dois, mas ele não tem tanta ênfase nessa questão de complexidade e no realismo. Então, apesar de parecidos, a ideia aqui não era emular histórias, mas emular conceitos sobre o mundo imaginário. Então, para dar um exemplo, em vez de usar a regra específica, super realista de como fazer uma viagem no espaço, usava-se uma regra talvez mais simplificada que conseguisse emular a sensação de estar lá. Não precisava ser realista, mas tinha que dar a sensação de estar fazendo aquilo. É muito sutil essa diferença, mas ela gera impactos no jeito que as regras são colocadas. E depois, né, a gente vai ter o RPG contra o jogo. Muita gente focava na questão do RP, no roleplay, mas também tinha a galera que focava no game, na parte game do RPG, o jogo, né? Qual que era o objetivo aqui? Era fornecer uma boa interação entre os jogadores e as regras. É o que a gente chama de crunch, né? Ou para o português, traduzindo aqui, crocante. Você tem muitas opções de escolha, você tem balanceamento do sistema e uma profundidade tática, que isso era muito importante. Então a ideia aqui era você saber usar essas regras enquanto um jogo mesmo. Muitos RPGs virtuais, como Final Fantasy e outros, se apoiaram muito nisso aqui para poder construir suas mecânicas, né?
que era um dos modelos de design que existiam na época, tá? Só que esse balanceamento, né, sabe? Vamos balancear aqui os combates e tal, ele não era tão forte quanto um outro estilo que a gente vai ver daqui a pouco, que era o RPG como esporte, né? A gente vai ver daqui a pouco falar sobre ele. Às vezes, né, se eu preferia usar a questão de aleatoriedade, vamos rolar uma tabela aqui, ou vamos rolar um dado aqui, em vez do termo justiça, né? Então, por mais que seja injusto, a gente vai rolar o dado aqui, deixa ele escolher. Então tinha muito isso. Nesse sentido, essa abordagem era bem próxima do RPG clássico, né, do naturalismo gygaxiano. Mas o foco aqui, né, não fogo, escrevi errado. O foco era nas regras, pelas regras em si. Agora, outra coisa que era muito, mas muito importante naquela época, e ainda é importante hoje, é prestar atenção se você tá inscrito no canal. Confere aí, porque muita gente assiste e não tá inscrito. Só um lembrete pra você mesmo, beleza? O próximo aqui, o nosso sétimo paradigma, é o RPG enquanto esporte, que eu falei que ia falar depois. E como assim um RPG enquanto esporte, cara? O objetivo disso aqui, pessoal, era fornecer um ambiente balanceado, competitivo, que recompensasse a tomada de decisão. Então o jogador precisava saber jogar. Era um desafio para o jogador. Isso surge muito associado a alguns jogos que aconteciam em torneios. Então você tinha ali os eventos de RPG, por exemplo, a Gen Con, onde você ia e ali tinha um evento onde você podia levar seu personagem, você podia tentar desafiar uma dungeon, um desafio que estava ali. E como você levava os personagens prontos, às vezes tinha algumas regras e tal, esse balanceamento devia existir independente do lugar do evento que você fosse. Então a justiça aqui, essa transparência das regras, o balanceamento era algo importante nesse sentido. Tinha muito foco nessa igualdade dos resultados, sabe? Se eu jogo aqui ou jogo em outro lugar, tinha que dar na mesma. Isso cria também uma relação muito antagônica entre os jogadores e a figura do mestre. Ou esse mestre também podia ser o cenário, ou então, por exemplo, a tumba dos horrores, ou algum outro desafio que tivesse colocado ali. O mestre e o cenário estavam ali para desafiar os jogadores mesmo. Se você demole, se você não souber jogar, você vai morrer. Então, tem que saber jogar bem, tem que prestar atenção, tem que saber usar a sua ficha, seu personagem, aquilo que você tem. O foco era nas regras, mas não na regra, eu vou usar essa regra porque ela é legal, porque ela é interessante, como lá no RPG como jogo. Não, aqui o foco na regra era uma condição para alcançar a vitória. Então eu vou usar essa regra porque ela é legal e ela vai me propiciar fazer isso aqui, não sei o que, não sei o que, e aí eu vou conseguir vencer lá no fim. Muito interessante, né? E todos esses aqui estavam acontecendo concomitantemente, né, ao mesmo tempo ali nos anos 80 e tal. E no começo dos anos 90 a gente começa a entrar aqui no que a gente chama da padronização noventista, né, que é uma padronização dos anos 90 também, que foi basicamente um padrão de mercado por alguns anos aí. Surge basicamente de um híbrido, né, do RPG enquanto simulação e do RPG enquanto contação de histórias, mesmo que, meio que eles se mesclam ali. E aqui a gente vai ver um papel muito importante dos sistemas da White Wolf. Quem não conhece aí, vampiro, lobisomem, mago, ascensão, né? Isso ecoou em vários sistemas da época ali, e era muito comum, ó, eu até mostrei aqui, ó, você ter nessa época sistemas que tinham assim, como mecânica central, uma rolagem de atributo, junto com rolagem de perícia, mas as vantagens e desvantagens que você podia ter, e isso você comparava com um número alvo. Acho que isso soa muito comum para quem já joga RPG, porque isso foi tão forte que ecoa até hoje. Se você for jogar hoje Tormenta, D&D, Pathfinder, de certa forma tem muita influência disso. A 3.5, D&D 3.5, terceira edição, tem muito disso aqui também. Geralmente esses jogos aqui, eles se portavam, se posicionavam e se descreviam como jogos de contar história. Só que na prática, a mecânica influenciava outra coisa, né? Isso causava muita confusão com os outros paradigmas, né, de contação de histórias, que é um dos próximos que a gente vai ver, tá? E surge nessa época também o RPG como novela, né? Não tô falando de novela das 9, da Globo aí, não. Tô falando de novela escrita mesmo, sabe? A novel. Muita gente comprava nessa época um RPG não pra jogar, mas pra ler. Comprava as aventuras e tal pra saber o que estava acontecendo, porque as regras ficavam nessa época em segundo plano e o maior objetivo aqui era desenvolver uma espécie de metaplot, né? O que é isso, né? O metabot não. O metaplot é um enredo que permeia todas as aventuras. Sabe aqueles arcos de quadrinhos? Acontecia isso, né? E inclusive acontece até hoje em alguns RPGs, que é você joga uma aventura e ela tem alguma coisa que tá acontecendo no mundo, e aí numa próxima aventura que você joga tem outra coisa que tem influências daquela outra aventura que você já jogou. Então as pessoas compravam nessa época muitos RPGs para entender mais o cenário, para acompanhar o que estava acontecendo, e as regras ficavam ali meio de canto. E aí, né, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, começa a surgir uma coisa que muda a vida de todos nós e que você está usando agora, que é a internet. É lógico, era uma internet muito diferente do que a gente está usando hoje, né? Mas a internet proporcionou um negócio muito legal que foi a troca de experiências com pessoas de diferentes lugares ali. Surge então o próximo modelo, nosso próximo paradigma, tem vários nomes diferentes. Tem gente que chama de joguinhos, de jogos rápidos, ou de microlight, né, que são muito pequenos, uma tradução literal, ou story games, mas tudo isso tem início com um jogo chamado Theatrix, que era um RPG sem dados, focado em contar histórias. E aí, como eu disse, com a internet surgiram fóruns muito importantes para a história do nosso RPG, e um dos mais conhecidos aí é o The Forge.
ou a Forja. Nesse lugar aqui surgiram várias ideias importantíssimas, game designers influentes, importantes, e teorias, né, que permeiam até hoje o mundo do RPG, como a teoria GDS, que depois levaria a se tornar a teoria GNS. Eu posso falar depois dessas teorias, se vocês gostarem dessa baboseira aí de game design, tá? Mas eu sei que esse é um assunto muito denso e às vezes nem interessa muita gente, então eu evito ficar trazendo muito isso aqui no canal. Mas deixa o like e comentário se vocês acham que é importante e queriam saber mais sobre. E surgiu-se nessa época toda, nessa galera trocando ideia, a ideia de que as mecânicas devem ajudar a contar histórias. Mas Iberê, né? Mas teoria, qual que é a diferença desses joguinhos aqui daquele RPG como contação de história? A diferença é que aqui as mecânicas deviam ajudar a contar a história. Lá, tanto faz, era o mestre que levava, independente da mecânica. Então ele gerenciava e levava a galera pro lado que ele queria. Aqui não, esse papel tá mais na mecânica. Então surgiram aqui uma explosão de vários jogos indies, né? Indie é independente, a galera fazia por conta própria. Jogos pequenos, jogos conceituais, testando conceitos, testando mecânicas, testando coisas diferentes. Ainda tem muita coisa disso. O itch.io é um lugar onde tem vários desses jogos ainda hoje. Inclusive eu tenho um itch com várias coisas que eu posto de graça lá, você pode checar que tá aqui na descrição. É aqui que surgem jogos muito importantes, né, como Apocalypse World, ou Mundo Apocalipse, que dá origem aos famosos PBTAs. Que sigla é essa? É Powered by the Apocalypse. Basicamente, é um motor de mecânicas. É um sistema de regras que você pode ir para vários cenários diferentes e que exatamente traz isso, né? As mecânicas devem ajudar a contar histórias. Muito usado também pelo movimento do narrativismo e tal. Mas o movimento é uma coisa, as regras aqui são outras, tá? É nesse mesmo cenário borbulhante de ideias aí, com pessoas testando e tal, que surge a OSR, né? Que é um outro movimento de old school revival, tentando reviver o jeito old school de se jogar. Surge também o conceito de retroclones. O que é um retroclone? É você pegar um jogo que era antigo, igual o D&D BX, e você fazer uma nova versão dele, revisada, como Old School Essentials, né, que eu já falei, tem vídeo aqui no canal. Surgem também os retrogolems, né, que são versões diferenciadas. O Old Dragon, por exemplo, pode ser considerado isso. São versões atuais, assim, de algo que era inspirado em algo que era antigo, né, de alguma forma. Nesse meio tempo aqui, com muita gente experimentando coisas diferentes, uma coisa que eu não falei aqui é que, galera, existe muita gente chata no mundo, né? Isso não exclui o meio do RPG. Então, você tem vários estilos de jogos diferentes. É lógico que ia ter uma galera que ia ficar criticando o jeito do outro de jogar. É por isso, inclusive, que surgem novos modelos, novos paradigmas, porque as pessoas estão testando, experimentando, discordando. Isso é interessantíssimo. Lógico, se feito com respeito, né? Mas isso gera briga, né? Porque as pessoas, às vezes, acham que só o jeito dela vale, é só o jeito dela que presta. Isso deu origem a um estilo muito diferente de jogo de RPG, que é o jogo autoral, ou em francês, né, o auteur design, que são jogos muito experimentais. O objetivo desse RPG autoral não é um jogo jogável de fato, é mais um jogo como se fosse uma sátira. Ele é para passar uma mensagem. É um jogo que tem piadinha, ele é uma sátira, uma comédia, ele é um manifesto ideológico. Então vamos fazer um jogo aqui de capitalistas, ou um jogo de comunistas, ou vamos fazer um jogo aqui de criticando financiamentos coletivos. Já aconteceram, tem vários aí, né? Alguns exemplos aqui, o HOL, o Freebase, vocês podem procurar depois. Mas é um jogo muito experimental mesmo, e por isso às vezes a gente nem ouve falar sobre ele, mas é um dos paradigmas de design. As regras têm um objetivo ali, que é passar uma mensagem. E aqui, ó, presta muita atenção. Espero que você esteja acompanhando, é muita informação mesmo. Vou anotando aí se você acha importante, porque esse próximo paradigma aqui vai ressoar com muita gente aí, que é o foco no estilo do jogo. Esse paradigma de design aqui, o objetivo dele é fornecer regras que dão suporte para um estilo de jogo a favor de outros. Cara, a primeira vez que eu li isso eu fiquei muito confuso. Como assim, cara? Vou dar um exemplo. Basicamente, os jogos OSR, né, ou Old School Revival, o reviver o Old School, eles buscam regras para promover os conceitos da Old School no jogo deles. Só que eles não estão jogando um jogo Old School. Eles estão jogando o que eles imaginam e supõem que sejam um estilo clássico e Old School. Você vai ter vários movimentos que trazem isso. Você tem o OSR, de certa forma o NSR, o CAG. Parece que eu tô batendo a testa no teclado aqui falando siglas, né? Não se preocupe que eu vou fazer um vídeo depois sobre esses movimentos todos. Se você quiser, deixe o seu like e comentário. Mas perceba, o foco aqui é em promover um estilo de jogo específico. Então, quando eu tiro, por exemplo, um teste de atributo de um sistema, eu tô promovendo um estilo de jogo que não usa soluções baseadas na ficha. Então, eu quero um estilo de jogo muito específico e aí eu faço minhas regras dessa forma. Acho que fica claro de entender dessa forma, né? Muitos jogos atuais, eles se baseiam nesse modelo aqui, nesse paradigma, tá? Mas, como eu disse, os sistemas podem usar uma amálgama deles, né? E o último desses aqui, dos paradigmas, é o RPG como narrativa. Mas não é a última coisa importante de se falar aqui, né? Eu vou falar um pouco depois. Fica comigo aqui porque acho que vai ser importante. O objetivo desse paradigma é que os jogadores, em conjunto com o mestre, incluindo o mestre, criam uma experiência narrativa satisfatória, né? Parece muito com RPG como contação de história. Mas por que é diferente, então? Porque ele tira aquela responsabilidade
responsabilidade do mestre de ser o criador dessa história e acaba aos poucos elevando os jogadores como co-criadores, como participantes. Então o DM, ele é mais um curador, mais um facilitador. Ele também é visto como jogador aí. Muitos RPGs que a gente joga hoje são baseados nesse paradigma, né? E aqui também a história que se busca criar também é diferente. Não é uma história literalmente igual de um livro, mas é uma história que surge e vai de acordo com os objetivos dos jogadores, dos personagens no caso, né? Foca nos interesses que os jogadores têm para produzir uma diversão na mesa. Às vezes isso aqui se mistura e se mescla como RPG, como contação de história. É normal que isso aconteça, às vezes pendendo para um ou para outro. Muita gente inclusive fala de forma satírica, né, da tirania da diversão, regra da diversão e por aí vai. Mas aqui agora presta muita atenção. Essa mensagem é importantíssima. Jogos não são uma tecnologia. E apesar da gente ter colocado aqui de forma cronológica, à medida que eles foram surgindo, não significa que um é necessariamente melhor ou pior do que o outro. Não é uma evolução onde aquele fica depreciado e não é usado mais e o outro passa a sumir e por aí vai. É simplesmente uma questão de gosto. Assim como existem pessoas diferentes com gostos diferentes, as pessoas podem querer estilos diferentes de jogos. E aí é importante você, se você for criar um sistema, entender isso para saber qual mais se adequa com a sua proposta. O que acaba acontecendo é que muitas vezes eu vejo que os sistemas de RPG não dizem qual que é a proposta deles. Eles dizem que são uma coisa, mas na verdade tem regras que propiciam outra. Então, eu falo que eu uso esse paradigma porque vende mais, mas minha regra é outra. Dá pra entender isso aqui? Quando a gente vai jogar um jogo numa mesa, para além dos paradigmas de regra também, tem as nossas tradições, as culturas, aquilo que a gente acredita. Então, assim como eu sou brasileiro, sou mineiro, torço pro Galo, sou psicólogo e tem várias outras coisas que moldam o meu ser, minha cultura, os jogos são assim também. E o jogo só se torna um jogo de fato na relação quando ele tá na mesa, cara. Ler um RPG é diferente de jogar. Então é muito importante que você transite entre os diferentes estilos, teste, se você quiser descobrir o que você mais curte, né, para poder fazer críticas com mais propriedade também. Muita gente faz críticas sem entender e sem jogar, sem experimentar. Eu sei que muita gente também deve estar se perguntando por que eu não falei de RPG solo aqui, em qual paradigma que ele se encaixa aqui. E a verdade é que o RPG solo é tão antigo quanto qualquer um desses paradigmas aqui, mas ele é uma modalidade de jogo diferente. E como qualquer RPG, ele pode usar ou não esses paradigmas aqui. Então você pode ver RPG solo como um story game, você pode ver o RPG solo enquanto um RPG como jogo, um RPG narrativo. Mas acho legal falar isso aqui. E aí, assim, uma coisa importante é que eu imagino que, com tudo isso que eu falei aqui, com esse tanto de informação, você pode ficar meio perdido, né? Nossa, será que isso é realmente útil pra mim? Por que eu vou usar isso na minha vida de RPG, sabe? Eu não vou usar isso pra nada, cara. E pensando nisso, eu fiz um vídeo falando sobre essa questão de filosofar sobre RPG, sobre pensar no game design enquanto você tá jogando. Eu acho que é uma mensagem importante. Vou deixar aqui. Vai lá assistir. É isso, vídeo pronto. Véi, esse busto pequeno pra mim, né? O símbolo tacar no sovaco.